Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. E hoje vamos começar a fazer uma modificação aqui no corredor. Quem lembra de que quando nós colocamos o armário aqui para servir de porta-casaco, eu falei que nós íamos mudar esse canto aqui? Então, vamos começar. Era para ter feito já nas férias ali de Natal e Ano Novo, mas enfim, não fizemos, né? E vamos começar a fazer hoje. Não significa que vai ficar pronto, porque é um processo de primeiro trazer o móvel para cá, colocar as prateleiras, aí eu vou ter que pintar porque é tudo escuro. Então vai uns 2, 3 dias trabalhando aqui nesse canto. A primeira coisa que eu vou fazer, né, é esvaziar aqui, tirar todas as minhas louças de dentro do armário, esvaziar o armário, porque daí nós temos que tirar esse, descer lá para a garagem e trazer o que tá na garagem para nós colocar aqui e daí começar a tirar as medidas para fazer as prateleiras. Enfim, que nem falei, começa hoje, mas não termina hoje. Então, vamos lá, eu vou organizar as louças, o que eu tenho dentro desse armário, ali na sala, né? Conforme der, em cima do balcão ali, enfim. Eu tenho que arrumar espaço para tirar as coisas para poder começar a trabalhar aqui nesse canto. Aqui tá cheio de louça, porque como esse armário é pequeno, então fica tudo muito amontoado. Aí parece que eu tenho um monte de coisa, mas na verdade eu nem tenho tanta coisa assim. É tudo porque tá amontoado. E hoje o André não foi pra escola porque ele tá com uma tosse bruta, digamos assim, uma tosse feia. Eu achei melhor deixar ele em casa, já tomou um chazinho, já tomou um xarope pra tosse, né? E agora ele vai ajudar a mamãe a esvaziar lá no armário. Vai ajudar a mamãe a esvaziar aqui. I can say that I'm fine. I watch the days keep moving on. I will never get over that you're gone. And I know that you'll always be the last thing on my mind. Now it suddenly feels like we are just wasting time. We had a love, we needed to carry on. Now all that we got is two broken hearts. No matter what comes, I need it. Colocamos uma parte das coisas aqui, né? Vai ficar por uns 2 dias ou mais, quem sabe, não sei, aqui. E aí eu coloquei taça e o resto das xícaras lá no meu quarto. Ó, colocamos aqui, eu e o André, e coube. Tá, né? Não tem outro jeito, vai ter que ficar aqui até nós remontar aquele espaço ali e aí essas coisas voltarem pra lá. E agora eu vou continuar mexendo ali, vou tirar o armarinho que já estava lá, que daí eu tirei, e agora ele volta pra cá, perto da porta do meu quarto, acho que vou tirar as portas de vidro daquele, pra nós começar a levar lá pra baixo. I needed to hold on. All that we got is two broken hearts. I see your face in every crowd. You're never really there. I will never get over that. Oh, what we shared. And I know that I'll always be
Bom, por aqui já estamos. Hoje já é outro dia, né, da nossa função aqui para transformar esse cantinho, mas não avançamos muito, porque decidimos, né, tivemos que decidir quais as madeiras usar, porque aqui é tudo reaproveitamento de móveis, de madeira e coisa. Então hoje vamos avançar mais um pouquinho. O Léo já preparou a base para que vai esse móvel em cima, porque senão ele não abre as portas. Então ele cortou, planou. Eu acho que vocês devem estar ouvindo o barulho da plana, porque ele está deixando reta as prateleiras, uma delas, né? E aí então esse móvel vai em cima dessa base. E como é reaproveitamento de material, então não pode ter pressa, porque senão não dá certo. Tem que ir medindo, ajustando, pensando, para que no final o resultado fique bonito, que senão vai ficar feio. E como é o nosso corredor de entrada, então quando abre a porta, a primeira coisa que vê é esse móvel aqui. E então, devagarinho nós vamos avançando. E aqui o Léo já colocou, né, para nós testar, ficou bem alinhadinho com a parede aqui. E são 2 pedaços de base, que é uma base igual do outro armário, que na verdade esses armários aqui são, na antiga casa ele era tudo a mesma coisa, aqui nós estamos modificando para adaptar para nós. E aí esse vai em cima, e aí vocês vão vendo como é que nós vamos montar aqui. Estamos testando, eu acho que vai ficar bom. A ideia é colocar esse painel aí, essa prateleira encaixada aqui, aí mais um pedaço, ali vai mais uma prateleira, aí o Léo vai fazer mais um pedaço de painel para pôr a outra prateleira. É, né? É isso. E tem que ser devagar, porque, que nem eu falei, é tudo reaproveitamento. Então não é assim, montar e tá pronto. Não, aqui as ideias vão surgindo conforme vai colocando aqui. É um upcycling. E um móvel antigo virou um móvel. É verdade. Olha aqui, ó. Aqui já tem o furo, ó. Aproveita. Dá pra aproveitar. Aqui põe aqui em 2, né? E essa a gente fixa de cima. E depois põe um suporte, mas só pra... It tastes kinda bitter to say I'm sorry when I know that I did nothing wrong. You think you're better than everybody. I'm getting sick of playing along. All of these mind games is keeping me up at night, but you're not losing sleep, and am I being crazy, or is there somebody else? I'm getting good at reading your lies. If you don't like me, I don't understand. When I say something, you put your head in the sand. I'm so confused. Are you just wasting my time? If you don't like me now, if you don't like me, if you don't like me, I don't understand. Try to say something, but you just put your head in the sand. I'm so confused. Are you just wasting my time? If you don't like me now, I'm losing my mind. I'm cut in the middle. You leave me open, and I wonder if you're worth the bleeding. I died just a little. I don't deserve it. How you hurt me, but you just don't see it. You say I'm perfect when I fit your version of how a girl should be, but I don't think it's worth it.
you. Yeah, I've been doing everything, everything for you. Yeah, I've been doing everything, everything for you. If you don't like me, I don't understand. Try to say something, you put your head in the sand. I'm so confused, are you just wasting my time? If you don't like me now, if you don't like me, if you don't like me, I don't understand. Try to say something, but you just put your head in the sand. I'm so confused, are you just wasting my time? If you don't like me now, I'm losing my mind. Oi, gente. Estou aqui no processo, né, de construção do nosso novo louceiro, digamos assim, e estou fazendo alguns testes. Aqui, onde o Léo cortou, né, as madeiras, porque isso aqui é tudo reaproveitamento, então teve que cortar, não tem jeito para ficar bom para esse espaço. Nós pensamos em algumas possibilidades, mas eu estou testando a mais simples, a mais rápido e a mais econômica, que é fazer os acabamentos aqui. Então, a opção que eu estou usando agora é passar a massa corrida. Eu já fiz o teste, eu acho que vai funcionar. Vou continuar passando aqui e daí depois que secar bem, eu passo mais um pouquinho, porque eu não passei muito grossa, porque senão vai ficar esquisito. E aí a outra opção, que não é ruim também, seria colocar essas madeirinhas aqui na lateral. O acabamento ficaria bem lisinho, só que nós não temos madeira para fazer aqui as laterais aqui e na frente, já que se nós colocar aqui, tem que colocar aqui também em ângulo de 45 graus para ficar um acabamento bom. Também tem a opção de fita de borda, mas eu não queria gastar nada, né? Digamos, não precisar comprar praticamente nada para construir isso aqui. A única coisa que nós compramos foi as mãos francesas, que ficaram quase que invisíveis, que são essas que nós colocamos aqui embaixo, e tinta, mas tinta eu já tinha, porque eu comprei, quando eu comprei tinta para esse móvel, já automaticamente comprei a mais, porque estava na promoção. Então eu queria evitar de gastar e usar tudo que temos em casa. Aí o que eu tô fazendo? Testando, né, a massa corrida. Só que a minha já não está mais numa consistência adequada, porque ela já tá mais grossa, mais dura. Enfim, acho que vai funcionar. Estou passando. Depois vou esperar secar, vou lixar para ver como é que vai ficar o acabamento aqui, para daí eu começar a pintar. Vou pintar tudo? Sim. Tudo. Dentro do armário eu acho que não. Vamos ver, né? As partes escuras que aparecem, é claro, eu vou pintar tudo. Mas dentro do armário que tem portas, apesar de que as portas são de vidro e vidro escuro, que eu acho que eu vou envelopar. E aí eu vou ter que comprar o envelopamento. Ou... agora me veio na mente, ou então eu posso comprar, ou eu tenho ali tinta spray para vidro. E aí eu pinto a parte de fora só, né, de branco, porque eu não gosto de vidro fosco, eu não gosto de vidro preto, né? Bom, isso é para depois. Aí quando que eu for fazer, eu mostro para vocês. Mas eu acho que vai funcionar com a massa. Tem que esperar secar, né? Vou terminar de aplicar aqui, que eu já tava fazendo o teste. E aí decidi mostrar para vocês como é que eu vou fazer o acabamento nessas partes feiosas, né? Não tem jeito, corta a madeira, você tem que fazer o acabamento nela. E aí, como nós não queremos gastar mais do que o necessário, né? Só o necessário mesmo, eu vou colocar a minha criatividade em prática. Hey, we can run away. You say you wanna do. You wanna go back, wanna go back. You wanna
to a place where we can hide. You wanna stay there, wanna stay there. You wanna stay there, we can leave the pain behind. Stay, stay, stay. Like a wrecking ball, we can break them all to a higher ground. We will not be found. We can win the game. We can go insane like a shooting star. Don't you like a wrecking ball? We can break them all to a higher ground. We will not be found. We can win the game. We can go insane like a shooting star. Don't you wanna stay? Hey, we could be okay, but I dream that we can fly. You wanna go back, wanna go back. You wanna go back to a place where we can hide. You wanna stay there, wanna stay there. You wanna stay there, we can leave the pain behind. Stay, stay, stay. Like a wrecking ball, we can break them all to a higher ground. We will not be found. We can win the game. We can go insane like a shooting star. Don't you like a wrecking ball? We can break them all to a higher ground. We will not be found. We can win the game. We can go insane like a shooting star. Don't you wanna stay? Don't you wanna stay with me? Don't you wanna stay? Don't you wanna break the chain? Like a wrecking ball, we can break them all to a higher ground. We will not be found. We can win the game. We can go insane like a shooting star. Like a wrecking ball, we can break them all to a higher ground. We will not be found. We can win the game. We can go insane like a shooting star. Oi, gente! Já se passaram muitos dias depois da quase finalização desse canto aqui. Não está 100% ainda, porque falta alguns pequenos ajustes, mas já dá para mostrar para vocês como é que ficou, porque os ajustes que tem que fazer é com pintura, colocar um pequeno acabamento aqui no interruptor da luz da sala, fazer uns acabamentos aqui na entrada da sala, mas eu quero já mostrar para vocês o resultado desse trabalho. Que nem eu falei, demorou muitos dias, porque como aqui tá frio, tá chovendo, a maior parte do tempo fica com aquela luz ruim. Hoje tá um dia lindo, maravilhoso, porque tem sol, mas normalmente fica mais escuro, porque afinal de contas estamos no inverno. Enfim, o importante é que está praticamente pronto, já estou usando. Organizei as minhas coisas aqui, não sei se vai ficar assim, com o passar do tempo eu vou mudando, mas aí agora eu quero mostrar para vocês mais ou menos como é que ficou depois de pronto. Aqui então era tudo marrom, né? Absolutamente tudo marrom, aí vocês viram o Léo cortando as madeiras, nós colocando aqui, eu pintando, eu dei 2 demãos de fundo preparador e 3 de tinta, e ainda tenho que dar mais uma bem fininha para cobrir algumas sombras que eu ainda vejo, né? Mas se você olhar bem, tem que olhar muito bem para ver as sombras. E depois encerar. Mas, como eu sou ansiosa, né? E o tempo não parava de chover para eu fazer esse tipo de trabalho, apesar de que aqui dentro seca as coisas, né? Rápido por causa do aquecimento. Mas eu precisava de dias com bastante luz para eu ver o ensombramento, tipo luz que nem hoje. Só que o sol resolveu aparecer só hoje, depois de muitos dias. E talvez ele permaneça só por uns 2, 3 dias e de novo volte a chover. Já vou adiantar. Quem estava me perguntando se nós enfrentamos tempestades aqui na minha região. Aqui não. Teve grandes tempestades no sul da Itália, mas aqui na região norte onde eu moro não aconteceu nada.
A não ser chuvas normais desse período frio, né? Essas coisas, mas não grandes tempestades que nem teve no sul da Itália, né? Que vocês provavelmente viram, que nem esteve e está tendo ainda em Portugal. Mas lembrando que a Itália fica longe de Portugal, então as tempestades que estão lá nem sempre chegam aqui. Ou então, quando chegam aqui, chegam com menos força. Por quê? Porque eu moro numa região montanhosa. Então, onde eu vivo é protegido pelas montanhas. Então, muitas tempestades vêm e param na montanha. Enfim, mas também quando dá tempestade aqui, aí é de grande porte mesmo. Mas estamos bem aqui, não aconteceu nada. E eu estava sem internet porque, como eu moro num condomínio, veio moradores novos. Então, a equipe que veio instalar a internet para os outros moradores acabaram que danificaram as fibras na área externa, na rua. E como estava chovendo, então os técnicos não puderam vir arrumar. Hoje eles vieram, arrumaram a parte da rua, mas amanhã agora vem o técnico, que é aquele que liga a internet em cada apartamento. Então, provavelmente, quando vocês verem esse vídeo, é porque já voltou a minha internet e eu pude subir vídeo. Porque os vídeos são pesados, então a internet que eu tenho móvel é muito peso para subir. Então, por isso que vocês ficaram muitos dias sem internet, mas provavelmente quando vocês verem esse vídeo já está estabilizada. Mas vamos ao que interessa, né? Ver como é que ficou o resultado do armário, que vocês já estão vendo daí, mas eu vou mostrar de mais ângulos para vocês verem como é que ficou. Então, tem 3 prateleiras, todas com painel de madeira, que se nós quiser tirar os painéis daqui, pode ser removidos. Aqui embaixo tem o armário, que era tudo marrom, extremamente marrom, e as portas do armário eram pretas, porque é vidro preto. Eu só envelopei as portas com vinil fosco, para que tudo combinasse. E aí eu instalei tudo aqui, que nem eu falei, tem pequenos ajustes ainda que tem que fazer, mas ficou muito bom. Vamos começar pela parte de cima. Então, aqui em cima eu coloquei parte das minhas taças de cristais, né? Que eu tenho muitas taças. E eu decidi expor elas aqui. Ai, Gra, mas vai encher de pó. Como esse tipo de material aqui tudo pode ir para a máquina, então a cada 15, 20 dias eu venho e faço uma máquina de... Encho a máquina com essas taças aqui e lavo. E depois recoloco. Aí um toque de cor que tá lá em cima é uma das minhas da mediana, que eu deixei lá. E aí na parte de baixo aqui, nessa parte aqui eu dei um pouco de cor, de tom amadeirado, né, que é uma das cores que eu gosto. E eu acho que ficaria bacana aqui. Por enquanto eu estou deixando esse arranjo de flores aqui, que são hortênsias naturais com flores artificiais. Mas a ideia é colocar um abajur, tanto que o ponto de energia ficou aqui. Mas eu não comprei o abajur ainda, então ficou esse arranjo aqui. Aí eu tenho um abajur pequeno, desses que você carrega e pode colocar onde quiser. Aí de noite nós acendemos esse aqui. E aí ele fica aqui nesse ponto. Aí uma vela também que eu sempre acendo. Essa cesta que era de colocar os óculos, eu achei que ficou melhor aqui. Esse aqui, que é uma recordação do Brasil que eu trouxe, então acho que aqui se destacou melhor, porque como é grande aqui, eu precisava colocar alguma coisa que ficasse bacana. Então eu coloquei um quadro, acho que não ficou, aí coloquei esse aqui e gostei. Mas com o tempo eu vou mudando. Eu ia adicionar mais uma pequena prateleira aqui. Não sei ainda se vou, se eu for, vocês vão ver. E aqui eu coloquei o interruptor da luz da sala. E é um interruptor de abajur, então ficou bem discreto, só eu tenho que esconder o fiozinho aqui. Eu tenho que pegar um pedacinho de canaleta só para encaixar aqui para esconder esse fio azul. Um é branco, mas o outro é azul. E ok. Aí aqui embaixo nos armários, aí aqui nesse cantinho, aqui também falta um pequeno acabamento, que é ver se eu encontro uma madeirinha para colocar no cantinho para dar continuidade. Aqui foi um nicho que nós inventamos de última hora, porque sobrava esse espaço. Então, nós colocamos as garrafas de vinho aqui. Tem 2 vidrinhos, não é que eles vão ficar aqui, porque é só para ocupar mesmo espaço, porque nós vamos comprar mais vinho. Aí aqui tem um joguinho de 2 xicrinhas de café. Então,
Aqui é como se fosse um nicho para vinhos. E ficou ótimo assim. Aqui dentro eu não pintei, né? Eu deixei na cor natural. Então aqui eu não pintei, eu deixei na cor natural e organizei os meus pratos, as minhas tigelas, travessas, né? Que era sempre uma em cima da outra, quando eu ia pegar me dava até raiva. Então eu organizei assim e ficou excelente. Aqui no canto eu tenho um pouco de xícaras, aqui embaixo as minhas assadeiras, todas as minhas assadeiras de bolo, pão, tudo estão aqui. Aí a coleção de moca do meu marido tá aqui. E ali eu tenho aqueles organizador de travessas que você coloca as travessas todas em pé no organizador. Talvez eu compre mais organizador para organizar as assadeiras, mas eu acho que assim funcionou super bem e tá prático. Então todas aqui são as minhas travessas, bandejas, também tenho assadeiras ali que são as de cerâmica branca. E ficou tudo bem organizado. Agora fica fácil quando precisa pegar um prato diferente, né? Porque eu tenho os pratos do dia a dia que ficam na cozinha. E esses aqui é mais de final de semana, quando chega uma visita, que aí eu monto uma mesa legal e nós pegamos aqui. Não estão todos aqui, porque eu tenho mais lá nos armários da sala. Mas ficou ótimo assim. Então, aqui também eu posso envelopar de branco, mas assim funciona super bem. Aí eu coloquei vinil, né? Nas portas por fora para elas ficarem brancas. Essa porta aqui eu tenho que dar uma pequena ajustada nela ainda, porque ela não tá encostando bem como a outra, mas deu super certo. Aqui embaixo, vamos ver se vocês estão vendo. Aqui embaixo tem uma pequena emenda também da base que nós colocamos, que eu tenho que preencher com massa, mas são pequenos detalhes. Então agora, quando eu chego em casa, é essa vista que eu tenho. Uma nuvem cobriu o sol, porque já tá... Daqui uma meia hora ele já se põe, então escureceu já aqui. Mas eu gostei muito desse lugar, então aqui a única coisa que foi investimento que nós compramos para deixar esse lugar, nesse espaço aqui bonito, foi tinta e o vinil para as portas. O resto é tudo reaproveitamento de móveis que nós ganhamos. Não eram do tamanho adequado, mas nós cortamos e adequamos e funcionou super bem. As prateleiras são bem estáveis e deu super certo. Aqui do lado da porta, acho que vocês estão vendo que tem uma... Esses aqui são batentes de porta, né, de madeira maciça também, que eram lá da casa do Rob, e aí ele substituiu porque ele colocou tudo novo. E aí nós trouxemos para reaproveitar. Então esse aqui ainda falta eu pintar. Ali eu faltei amassar para fechar o sinal da fechadura. Quando o Léo parafusou, deu uma leve abrida na massa que eu já tinha passado. Vocês estão conseguindo ver? Aqui assim, ó. Deixa eu virar mais para cá. Aqui assim tem umas rachadurinhas que rachou, porque isso aqui é tudo preenchimento com massa, porque eu tirei as vistas preta que tinha aqui antes, porque elas eram muito difíceis de pintar. Então eu tenho que retocar essa massa aqui, retocar a pintura. Mas agora são pequenos detalhes, né? São só pequenos acabamentos que eu preciso fazer para que fique perfeito. Já gostamos bastante, está funcionando super bem para nós e é isso que importa. E, né? Aí era um canto que é bem difícil de decorar, porque como é um corredor, não pode ser móveis muito largo, porque pesa no ambiente. Não pode ser móveis escuros, que nem eu tinha aqui, porque também fica pesado. E querendo ou não, é a primeira vista que você tem quando chega aqui em casa. Gostei bastante do resultado. É mais ou menos a vista que vocês estão tendo aí, que é quando a gente chega em casa. E lá no cantinho onde eu tinha o armarinho que eu levei para a cozinha, que no próximo vídeo eu mostro para vocês lá na cozinha, qual é a função dele lá, que ele tá sendo muito mais útil lá do que quando tava ali, que era só o depósito do André. Eu coloquei uma jiboia. Então aqui eu coloquei a jiboia que ela tá subindo, né? Eu acho que ela vai funcionar aqui nesse canto, porque, né, os meninos sempre cuidam das plantas. E esse canto aqui também é muito estreito, então ela é muito difícil de achar alguma coisa que funcione aqui e que não atrapalhe a nossa entrada aqui pro quarto principal, né?
Aqui eu coloquei esse quadro, mas não significa que ele vai ficar, apesar de que ele deu um toque de cor aqui e deu uma quebrada no branco geral que eu tenho aqui no corredor. Essa aqui é uma foto impressa de quando nós fomos pro Vêneto, que isso aqui é um pôr do sol na montanha, ali o sol batendo na montanha e refletindo na água aqui do rio aqui embaixo, que na época o rio já estava mais seco, então só tinha esse canal de água aqui, né? Porque o resto, tudo isso aqui é água do rio. Só que ele, como ele estava seco, então tinha só essa água ali. Então esse aqui eu acho que é uma memória afetiva para nós, então eu acho que talvez fica aqui por um tempo, né? Porque eu tô sempre mudando as coisas de lugar. E o resultado é esse, né? Acho que funcionou super bem tudo por aqui. Coloquei vocês bem na entrada da porta, para vocês verem a vista que tem quando chega aqui em casa. É essa aí que vocês estão tendo quando abre a porta. É do corredor, aqui do começo da sala, e uma parte aqui da cozinha, mas que eu tenho que virar um pouquinho a câmera para vocês poderem enxergar. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo, né, desse trabalho aqui. Não é tão simples, não é rápido, você tem que ter paciência. Muitas vezes tem uns pequenos ajustes que tem que fazer, como aconteceu aqui em casa, mas não acreditando, né, não desistindo, no final dá tudo certo. E isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Quando você tem um objetivo, você tem que persistir, ter paciência, sabedoria para conseguir atingir aquilo que você realmente acredita e que você deseja, né? Eu sempre penso assim, quando as coisas começam a dar errado demais é porque não é para acontecer, não é para ser. Mas é difícil a coisa que funcione tudo 100%. Sempre vai ter um pequeno obstáculo para te testar, para ver se você está realmente determinado a executar, seja um projeto simples, que nem a gente fez aqui em casa, seja um projeto de vida, seja qual coisa que você queira fazer. Às vezes vai surgir pequenos obstáculos para te testar, para ver até onde a tua capacidade e a tua determinação vai te levar. Então, mais um projeto praticamente pronto, e que gostamos muito aqui em casa. Agora vem o processo só de reorganização. Eu já tô meio que enjoado das coisas aqui em casa, eu vou redecorar, vou esperar a primavera chegar para mudar as minhas plantas de lugar, porque daí elas começam a crescer de novo, se encher de vida, porque agora elas estão estacionadas, né? Inverno é época de repouso. E aí quando elas voltarem a se desenvolver bastante, vai ser a época de eu começar a mexer na sala. Nós íamos trocar a porta da sala para que ficasse mais luminoso o ambiente. Acabou que o inverno chegou e aí é difícil um dia específico que não vai ser tão frio para mexer com ambientes assim que tem essa troca de ar constante. Então vamos ver na primavera, nas próximas estações quando chegar, aí a gente faz isso e troca essa porta. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram, se não gostaram, se fariam na casa de vocês, se não fariam. E tem que ser persistente e determinado, porque os obstáculos vão aparecer, vão surgir, e aí você vai decidir se você está apto a seguir ou desistir ali mesmo. No nosso caso, nós continuamos, tivemos vários, imprevistos com madeira, com a parede toda torta, madeira que o Léo cortou com uma medida um pouquinho menor, e o meu marido é muito perfeccionista, então eu tive que ter paciência e esperar ele cortar outra para começar a fazer pintura, porque o Léo trabalha, né? Então não é toda hora, o tempo todo que ele está em casa. Então eu tive que esperar mais de uma semana para que ele conseguisse finalizar esse projeto e depois eu começasse, né? Essa etapa que daí é minha vez. Mas outra vez eu tive que ter paciência de esperar a tinta secar em cada demão para eu poder continuar. Mas enfim, está praticamente pronto. Posso dizer que está pronto? Sim. Tem pequenos ajustes que nem eu falei, mas nada que impeça de eu poder admirar mais um canto que nós criamos com custo praticamente zero aqui em casa. Vou aproveitar e já vou encerrar esse vídeo e nos vemos em breve. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho
e até o nosso próximo vídeo.